Nossa aula de Química Orgânica, agora vamos falar da outra função que o vídeo cortou, é a função amida. O que seria a função amida? Seria um nitrogênio, Nzinho, ligado a radicais como antigamente, só que agora, particularmente, eu tenho que me ligar a uma carbonila. É essa carbonila que faz a diferença entre amina e amida. A amida é característica de nitrogênio ligado à carbonila, NC+O. Como posso dar exemplos agora de carbonila? Perdão, de carbonila. De amida, Felipe. No caso, eu vou pegar uma amina bem simplesinha. Vou colocar um NH2, ou seja, os grupos R1 e R2 vão virar hidrogênios. A carbonila está lá. E aqui eu vou posicionar um radicalzinho CH3, um Rzinho. Esse carbono aqui da carbonila ainda está presente. Como é que seria o nome desse grupo funcional amida aqui? Eu tenho dois carbonos e eu preciso usar como referência uma cadeia principal. No caso de amida é necessário. E a cadeia principal é sempre tomada como referência a carbonila. É a partir dela que se conta a cadeia principal. Temos dois carbonos, portanto, é a an, ligação simples, amida, etanoamida. Simples, né? Uma simples quantidade de carbonos, ligação simples nesses carbonos, e a função amida. Uma outra possibilidade seria você confeccionar a dupla, bote o oxigênio, coloque o nitrogênio, NH2, e os outros carboninhos, CH3, CH2 e C. Como é que seria o nome desse composto? Olhe a carbonila, conte os carbonos a partir dela. 1, 2, 3. Temos 3 carbonos. 3 carbonos é prop. Só tem ligação em simples an. Hidrocarboneto. Carbonos ali na função amida. Propanoamida. Facinho, né? Bem simples. Bem tranquilo. O problema é quando esses grupos R1 e R2 são trocados por carbonos. Vamos tomar um exemplo, onde eu vou pegar agora um cara um pouquinho maior. Vou colocar a dupla no oxigênio, um nitrogênio e aqui um CH3. Olha só isso. A quantidade de carbonos aqui do lado da carbonila me interessa. Então eu vou colocar aqui todos os possíveis carbonos de forma explícita, com suas ligações com os hidrogênios. Todas ligações simples. Como é que seria o nome desse composto agora? Eu preciso lembrá-los que a nomenclatura se baseia na carbonila de novo para uma função amida. Esse nitrogênio aqui ele tem um H, né? Porque ainda não colocou, não sei. Então, tomando a carbonila como referência, nós temos 1, 2, 3, 4, 5 carbonos. 5 carbonos é pente. São ligações simples de hidrocarboneto. Pentanoamida. E aqui, nenhuma novidade. Foi igual aos anteriores, professor. Tá, agora como é que você vai dar nome a esse grupo CH3 ligado no nitrogênio? Ele é uma cadeia, um pedacinho da cadeia que não está na cadeia principal. Então eu vou encarar ele como um radical. É um radical que nós conhecemos como metil. Porém, como eu vou dar a posição dele? Ele está ligado na cadeia principal? Ele não está ligado na cadeia principal. Ele está ligado no nitrogênio. Essa é a posição dele. Portanto, você vai usar a letra N maiúsculo como se fosse um número para indicar que o metil está no N. N-metil pentanoamida. N-metil, por que N-metil?
O metil está ligado no nitrogênio. E a cadeia principal é pentanoamida. Vou colocar um outro exemplo, bem parecido com esse, para mostrar a diferença da nomenclatura. Vou pegar agora esse mesmo exemplo, só que em vez de ter essa cadeia principal linda, maravilhosa, eu vou começar a tocar uns metil aqui. Judiei agora, hein? Olha só. CH3, CH3 e CH3. Meu Deus, professor, você consegue complicar a minha vida. Tava tão de boa. Eu sei que tava, mas você vai entender legal se eu te explicar o que vai acontecer agora. Deixa eu deslocar esses caras daqui, dar um espacinho na minha vida. Deixa aqui você vai pôr aqui. Ai, professor, para de ficar brincando com esse jogo. Calma, eu vou terminar. Ó, esse composto que a gente acabou de fazer, ele não era tão difícil. É uma cadeia principal e um N-metil, ou um metil ligado ao nitrogênio. Como é que eu faço agora com esse cara aqui? Perceba que ele tem uma cadeia principal semelhante à anterior, né? Ele tem 5 carbonos, ó. A partir da carbonila, sempre assim. A partir da carbonila, 1, 2, 3, 4, 5. Bom, então antes de mais nada, você já sabe qual é o nome da cadeia principal. Isso aqui é uma pentanoamida. Todos de acordo? Tem 5 carbonos enfileirados. Essa, de fato, é a cadeia maior possível. Pode confiar em mim. Bom, professor, e agora? Como é que a gente vai reportar este bando de carbonos aqui perdidos, esses radicais metil? Faça como de costume. Quantos metil você enxerga? Eu estou vendo 4. Você está vendo 4? Tem esse metil ligado no nitrogênio e tem esses outros metils aqui ligados na cadeia principal. Então eu tenho 4, tetrametil, pentanoamida. Tá, professor, mas e agora? E as posições? Você vai usar a numeração para indicar quais são os carbonos. Ó. Aqui é o primeiro carbono. Esse é o segundo carbono. Esse é o terceiro carbono. Esse aqui é o quarto. E aquele, por fim, é o quinto e último carbono. Então, essa seria a numeração para os carbonos, na sua ordem, a partir da carbonila. Percebam que a carbonila aqui, no caso, é a mão da chuva. Perceberam que apareceu a numeração para os radicais metila? O radical metil está na posição 2, 3, 4. E você vai e coloca lá. 2, 3, 4. Ops. 2, 3, 4. Com um tracinho separando. Mas percebe que está incoerente ainda, porque são tetrametil. São 4. Cadê o quarto? Pois é, ele é especificado com a letra N maiúscula. N234 tetrametilpentanoamida. Percebeu? O N tem um fator de número aqui. Ele indica a posição do metil. Esse é meu grupo. N-metil, E234 metil pentanoamida. Bem complexo o nome, mas assim eu consigo mostrar a diferença entre a posição numérica e a posição de letra. Um último exemplo, para não judiar tanto de vocês, senão vocês me batem, né? Um exemplo bem safado que aparece em alguns exemplos, onde o cara faz isso aqui, ó. Temos um carbono, aí eu vou puxar agora um hidrogênio, aqui eu vou colocar um H, e aqui eu vou colocar um nitrogênio. E vou colocar agora mais alguns radicais. Olha que bizarro. Eu tenho aqui um carbono só na carbonila. E aqui você tem que seguir à risca a nomenclatura.
Apenas um carbono na carbonila é um carbono. E qual é a cadeia principal quando tem um carbono? É metano. E qual é a função? Amida, metanoamida. Metanoamida. Dupla O no nitrogênio. Agora, o que eu tenho além disso? Eu não tenho duas pontinhas aqui, ó. Essas setinhas estão indicando carbonos ainda. Então aqui você tem um CH3. E aqui também eu tenho um CH3. E agora, como é que faz, professor? Perceberam que eu tenho um dietil? São dois radicais etilas. Metilas, né? Opa, dimetil. E professor, dimetil. Só que não adianta falar que tem dois. Tem que falar a posição. Onde eles estão ligados? Não estão no nitrogênio? Então é N, N, tracinho, dimetilmetanoamida. Misericórdia, professor, é sério que tem que ter dois N's? É sério, porque esse metil está ligado no nitrogênio. Eu tenho que indicar as posições, mesmo que seja redundante. Complexo, né? Mas esses são os casos piores de nomenclaturas de amida. Num geral, as amidas elas serão fáceis de enxergar. Alguns detalhes importantes são bons de ressaltar quando você tem ciclos, porque elas podem aparecer em ciclos. Todas as funções, né, têm como aparecer em ciclos. Então aqui, por exemplo, ó, eu estou especificando um grupo funcional que é uma amida que ela está em ciclo. Eu poderia dar o nome a uma cadeia principal. Contando os carbonos, nós temos 1, 2, 3, 4 carbonos. Seria uma ciclobutanoamida, em que esses 4 carbonos fecham o ciclo com o nitrogênio. Mas não há necessidade dessa nomenclatura. Eu só mostro aqui para vocês que estas moléculas podem ser apresentadas em ciclos. E isso pode ser um pouco confuso, mas o principal é você saber identificar que isto é uma amida, não é uma amina, é uma amida, porque tem a carbonila, C-O. Beleza? Espero que todos tenham entendido. Até a próxima. Um abraço.